Deixa eu abrir um outro capítulo da nossa conversa aqui. Cláudio, eu só gostaria de, se você me permitisse, o senador me interrompeu na minha conclusão, porque foram feitas 3 perguntas para mim. E eu não respondi sobre a questão do marco temporal, que é extremamente importante. É preciso responder sobre o marco temporal. O que o ministro Fachin, relator dessa ação judicial que está no Supremo Tribunal Federal, quer fazer em relação ao marco temporal é uma verdadeira insanidade, porque a Constituição Federal, ela criou o marco temporal em 1988, ela deu um prazo de 5 anos para a União Federal requerer as suas terras que considerassem indígenas. E aquelas terras, hoje, nós não vimos esse respeito. Começando pela Raposa Serra do Sol, em Roraima. Transformaram o estado de Roraima, misteriosamente, ou seja, onde nós temos a maior riqueza mineral do planeta e do país, foi transformada tudo em terras indígenas, onde tinham lá milhares e milhares de ONGs com interesses escuros. Isso é um exemplo. Não foi respeitada a Constituição. Agora, o ministro Fachin deve estar com algum problema, deve estar perturbado mentalmente, porque tem um apoio, inclusive, do PT nesse tema, porque a Constituição ela já definiu essa questão do marco temporal. E se alguém tiver que mudar o marco temporal, seria o Congresso Nacional, e não o Supremo Tribunal Federal. Isso é matéria que foi feita durante uma Constituinte. Agora, se nós hoje fôssemos fazer o que o ministro Fachin quer, todos nós teríamos que ou vestir um cocar e nos declararmos índios, ou então haja fábrica de navio, ou seja lá do que, para nós ir embora para outro país, porque isso aqui tudo vai virar terra indígena. Então, é uma verdadeira insanidade, seria o caos do Brasil se esse marco temporal supremo tivesse a ousadia de mudar aquilo que está estabelecido pela determinação do Congresso Nacional na própria Constituição Federal de 88. Muito bem. Bom, o Fávaro, você quer comentar essa questão do marco temporal? Porque aí eu também vou te dar aqui o marco temporal, eu acho que é muito importante. A Constituição estabeleceu as condicionantes e o marco temporal. Eu acho que isso pacifica o Brasil e aí nós chegamos num bom termo, num entendimento. É claro que divergências discrepantes, casos, por exemplo, como pontualmente alguns indígenas, irmãos indígenas no Santa Catarina ou no Mato Grosso do Sul, estão morrendo de fome ali. Eles precisam de um pedacinho de terra, uma política pública que os incentive, respeitando a Resolução 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que diz que o que tem que prevalecer é a vontade soberana dos indígenas, se eles quiserem produzir, se eles não quiserem, se eles quiserem manter suas tradições, mas ter um mínimo de condições, o poder público tem que provê-los de condições. Agora, quando você vai para outras áreas do país, não se faz necessário ampliar áreas de reserva indígena, né? Porque tem áreas com extensões mais do que necessárias e mais do que suficiente para o bem conviver de índios e brancos pacificamente. Por isso, neste ponto, eu concordo que o marco temporal e as condicionantes devem ser preservados porque estão lá na Carta Magna, na Constituição.